Colossenses, capítulo 2, verso 1 ao 10. Eu até fiz uma observação lá para a projeção, eu pedi para colocar na versão King James, de 1611. Se os irmãos puderem colocar aí. Deu certo aí, Carminha? Amém. Vamos todos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, gostaria que soubesseis como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando-vos unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos para que transbordem em ações de graças a Deus. Tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs enganosas filosofias. Repita comigo, vãs enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas. Repita comigo, tradições humanas. E na falsa religiosidade. Repita comigo, falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Repita comigo, cabeça, poder e autoridade. Aleluia. Curva a sua cabeça mais uma vez. Soberano Deus, Pai eterno, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Rogamos ao Teu Santo Espírito que fale aos nossos corações, Senhor, a cada um conforme a Tua necessidade. Senhor, mas que não seja a voz do homem a ser ouvida nessa manhã, mas que seja a voz do Espírito Santo de Deus. Senhor, livra-nos de nós mesmos em o nome santo de Jesus. Afasta-nos, Pai, de toda preocupação, de todo entendimento próprio. Afasta-nos, Senhor, de tudo aquilo que não provém do alto. E que o Teu nome seja engrandecido nesta manhã, mais uma vez, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu trouxe um tema aqui, que é além da dúvida, encontrando a sabedoria em Cristo. É necessário nós entendermos, quando a gente lê o livro de Colossenses, qual era o contexto exegético desse livro. A igreja de Colossos era uma igreja muito parecida com a igreja dos dias atuais. Era uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que conhecia profundamente a palavra. Uma igreja extremamente próspera. No entanto, era uma igreja que, como estava mais afastada, ela ficava na região ali da Ásia Menor, na Frígia, atual Turquia. Como era uma igreja mais afastada, ela tinha muitas influências externas que não eram puramente influências cristãs. Ela tinha influências da filosofia grega, no qual ali trazia o contexto cristão, mas
havia algumas coisas que não faziam parte do Evangelho. Também tinha muita influência da religiosidade judaica. Então, muitos irmãos ali perdiam tempo. Em vez de adorar ao Senhor, em vez de amarem uns aos outros, eles perdiam tempo guardando dias sagrados, fazendo festas sagradas e guardando tradições. Também aquela igreja, ela tinha um problema, que ela herdou do mundo oriental, que eram tradições que não eram do cristianismo, tradições próprias do gnosticismo. Como, por exemplo, a adoração aos anjos. Aquela igreja tinha essa questão da adoração aos anjos. Então aí nós vemos algumas coisas nessa igreja. Detalhe, volto a repetir, era uma igreja abençoada. Repita comigo, abençoado, próspero e cheio do Espírito Santo. Ela era uma igreja assim como a nossa igreja é, abençoada, próspera e cheia do Espírito Santo. No entanto, ser abençoado, próspero e cheio do Espírito Santo não te livra da influência do mundo. E é por isso que tudo que eu vou falar aqui hoje com os irmãos, nessa breve reflexão, não é nenhuma novidade para os irmãos. Tenho certeza disso, mas é algo que precisa ser falado principalmente nos dias de hoje. Quando você vai na internet da vida, o que mais tem são os pastores virtuais. Existem ótimos pastores que têm pregações maravilhosas, mas também existem os coaches da fé, que inventam e inventam filosofias e mais filosofias. E agora já existe até a fé política, existe a fé de esquerda, a fé de direita, e aí vai. E essas filosofias vão tomando conta da igreja. E a gente muitas vezes se perde nisso e perde a face do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos nos atentar de onde vem a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela provém do trono de Deus, que resiste em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E aí eu ressaltei aqui, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Queridos, o ser humano ele tem um grande enigma, né, que muitas vezes nem nós compreendemos. A nossa vida é uma eterna busca. Eu gosto muito de filosofia, porque a filosofia nos faz pensar. Esses dias, o pastor Robson, eu converso muito com ele, né? O pastor Robson também é um homem que gosta de filosofia. E esses dias eu estava na minha casa e pensando, né? Eu passei por tanta coisa nos últimos 5 anos. E comecei conversando com a Vera, eu falei, meu bem, a vida ela é muito breve para a gente perder tempo com certas coisas. Ela é como um sopro. E a gente está aqui, faz um monte de coisas, se esforça para ganhar dinheiro, se esforça para construir, se esforça para isso, para aquilo outro. E basta Deus dar uma ordem e a vida se vai. E no início as pessoas vão chorar, vão se entristecer, vão sentir sua falta, mas vai passar um tempo. E a maioria das pessoas só vai ter uma vaga lembrança. E olha lá, porque algumas pessoas nem a lembrança sofrem. Esse era o maior medo no mundo antigo. Eles chamavam de delação da imagem, que era você ter a sua imagem apagada. E aqui, muitas vezes a narrativa moderna, ela tenta reduzir a complexidade humana a uma história simples. A sua história ela não é simples, a sua história ela foi escrita por Deus lá na criação. Essa narrativa naturalista e filosófica, ela tenta desconstruir isso, mas isso não pode ser desconstruído porque isso é eterno. Dando a entender que somos simplesmente animais mais evoluídos. Eu quero te dizer que você não é simplesmente um animal mais evoluído. Você não é só mais um mamífero sobre a face da terra. Você é a suprema criação de Deus. Entenda isso.
No entanto, essa visão falha em explicar a profundidade da nossa existência. Se somos apenas animais, por que somos únicos que criam arte, que buscam significado, que anseiam por algo além da sobrevivência? Queridos, o ser humano é o único ser vivente sobre a face da terra que tem o dom de Deus. E qual é o dom de Deus? O dom de Deus é o dom de criar a partir do nada. Quando você vê os irmãos tocando aqui, é muito bonito, né? É muito lindo você ver a música pronta e geralmente a gente não para refletir no que é uma música. Alguém parou em algum dia, trouxe inspiração, não sabemos de onde, e criou algo que não existia. Somente Deus tem essa capacidade, e Deus nos deu essa capacidade também. Somente o ser humano é capaz de criar arte. Somente o ser humano é capaz de imaginar. Somente o ser humano é capaz de sonhar com propósito. E é por isso que a criação é algo tão lindo e tão maravilhoso. Irã, mas não existem animais inteligentes? Sim, existem. Mas tudo que os animais fazem não passa de uma imitação que não pode ser transmitida para a sua prole. Ao contrário do ser humano, que é a suprema criação de Deus, que não imita, mas que cria. E mesmo quando imita, ele melhora e transforma isso e transporta para outros. O ser humano é o único que tem a capacidade de fazer isso. Mas geralmente nós não paramos para pensar sobre esses detalhes da criação, que são tão maravilhosos. E é por isso que o povo de Colossos estava confuso, porque a filosofia fazia eles pensarem que eles eram só mais um pedaço da criação, como uma árvore ou como um animal qualquer. Só que não, nós somos a pérola da criação do Senhor. Gilbert Keith Chesterton, mais conhecido como G.K. Chesterton, em sua obra pioneira, chamada O Homem Eterno, obra essa que influenciou grandes nomes como C.S. Lewis, nos convida a uma reflexão mais profunda, afirmando que o homem não é o último estágio da evolução animal, mas um enigma. Irmãos, a ciência fala que nós somos o último estágio da evolução, pois eu te digo que nós não somos o último estágio da evolução, pois o último estado da evolução chama-se perfeição, e a perfeição só reside em Cristo Jesus. O estágio da perfeição é Deus. O estágio da evolução é Deus. Nós não somos o último estágio da evolução, nós ainda chegaremos lá, porque Ele nos adotou através do seu sangue na cruz do Calvário. Nós somos seres em constante evolução, através da graça de Cristo Jesus. A verdade é que a coisa mais presente na mente do homem não é a engrenagem econômica necessária à sua existência, mas a própria existência. O mundo que ele vê quando acorda toda manhã e a natureza de sua posição geral nesse mundo, há algo que está mais próximo dele, a sobrevivência, e esse algo é a vida. Queridos, vocês sabem qual que é o nosso grande erro? Ontem eu fiz compra, mas minha esposa. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Irmãos, só quem passa por um momento de extrema necessidade sabe o quanto pequenas coisas podem ser plenas. Ontem eu fiz compra, o Julião mais a Vera, e nós enchemos a geladeira. E aí eu cheguei lá na minha casa, e a Vera fazendo o que toda dona de casa faz. Estava igual Marta, desorientada, arrumando as coisas. Eu abri a geladeira, Pastor Robson, parei na frente da geladeira e falei, Deus é bom. Deus é muito bom, porque isso aqui é graça. Ela parou, olhou para mim e falou, meu bem, você está bem? Eu falei, tô. Eu estou glorificando a Deus. Porque, irmãos,
Vocês já pararam para pensar o quanto vocês têm de riqueza na vida de vocês e o quanto vocês não enxergam isso na maior parte do tempo? O quanto Deus é bom conosco e o quanto nós não conseguimos refletir sobre isso na maior parte do tempo. Quando você acorda de manhã, que você levanta da sua cama, que você vai tomar um banho e escovar o dente. Você já parou para pensar o quanto Deus está sendo bom com você porque você tem água? Você consegue ter uma pasta de dente, uma escova dental. Tem uns irmãos africanos que eu acompanho na internet. Não me lembro qual é o país deles, mas eles vieram para o Brasil e assim, irmãos, eu fico maravilhado. Pequenas coisas, como ir num restaurante, eles gravam um vídeo e falam, isso é coisa de rico, isso é riqueza, não tem lógica o brasileiro achar isso aqui normal. Outro vídeo deles, ele num chuveiro elétrico, falando, isso é coisa de rico, e ter água dentro de casa, ter um banheiro dentro de casa, ter um chuveiro com água quente, isso é coisa de rico. Irmão, você já parou para pensar que todos nós temos isso e a gente nem louva a Deus por isso na maioria das vezes? Quantos irmãos não têm? Quantos irmãos não têm? Você pode repetir comigo? Eu sou rico. Glória a Deus, você é rico. Aleluia. Este anseio por algo mais, por sabedoria e conhecimento, que transcendem o material, aponta para uma verdade maior, que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Irmãos, toda a criação, tudo que nós fazemos por um propósito. Em toda a história, todas as religiões que você observar ao longo da história, você vai observar que o ser humano está buscando um propósito porque lhe falta algo. Quando você começa lá no mundo antigo, lá na Grécia, a mitologia grega só foi criada por um propósito, porque os humanos queriam explicar aquilo que eles não entendiam. Então eles criaram deuses, e cada deus tinha um propósito. Você avança mais um pouco, você vai lá para o Egito. Eles tentam explicar duas coisas, a vida e a morte. E o povo egito vive no propósito da morte, porque para eles a morte era mais interessante que a vida. O povo egípcio. Você avança mais um pouco. Você vai para os persas lá. Os deuses deles, todos têm um propósito. Explicar a criação, as colheitas, as chuvas. Você vai lá para a Ásia. As religiões asiáticas, com ênfase no budismo. E aí você pega Siddhartha Gautama, um homem iluminado, rico, um príncipe, que buscou um propósito na vida, ele não achava um propósito. E aí eles chamam ele de iluminado porque ele abre mão de tudo para ir viver uma vida em prol de procurar um propósito. E eles chamam ele de iluminado por causa disso. E aí você vem para o mundo médio. Os monges católicos, eles se enclausuravam dentro dos mosteiros porque eles buscavam um propósito. Eles achavam que, afastando do mundo, a santidade estaria com eles. Então, tudo que nós fazemos em nossas vidas, nós só trabalhamos porque nós buscamos um propósito. Nós queremos encher algo que está vazio. Tudo que nós buscamos em termos de conhecimento, nós só buscamos porque nós queremos preencher algo. Mas eu te digo com toda a certeza do mundo, nenhum dinheiro, nenhuma filosofia, nenhuma fé, nenhum hobby, nada pode preencher a lacuna que existe na sua alma. Porque essa lacuna se chama Cristo Jesus. Absolutamente nada pode preencher. A gente vê no mundo contemporâneo, as pessoas buscam um propósito nas festas, nas bebidas, nas drogas e etc. Nos vícios de um modo geral, a gente pensa que vício é só bebida e droga, né? Não é, meus irmãos.
Os jovens aí hoje, não só os jovens como os velhos também, a dopamina constante a cada 15 segundos ou menos. Tudo isso é busca de propósito. Porque a gente quer preencher aquilo que falta na nossa alma. E a gente não consegue, então a gente fica buscando encher a todo momento com dopamina, com pequenas pílulas de dopamina constante. Tudo na busca de um propósito. É por isso que o ser humano adora ser colocado como um herói. É por isso que o ser humano adora ser colocado no topo e admirado por outros seres humanos. Porque quando é feito isso com ele, ele pensa que chegou ao propósito. É por isso. Lá em Colossenses 2:3 diz assim: em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. Queridos, eu separei isso aqui em 3 pontos. Primeiro, a criatura única, a busca inata por sabedoria. Os irmãos lá da igreja de Colossos, irmãos, a gente tem mania de criticar o povo do mundo antigo e como eles erraram. Mas vocês já pensaram que nós não somos diferentes deles? Na verdade, nós somos muito iguais e cometemos erros às vezes até maiores. Eles buscavam a filosofia, não é porque eles não criam em Deus. Eu falei aqui e frisei, aquela igreja era cheia do Espírito Santo. Era uma igreja cheia da graça de Deus. Eram irmãos que viviam em comunhão, mas por que eles buscavam a filosofia? Porque existiam muitas coisas que eles não entendiam, e como o próprio apóstolo fala, a distância era algo que separava eles. Não era perto, era longe. Então eles começaram a buscar propósitos em coisas além do Evangelho, assim como nós fazemos hoje. Irmãos, para muitos de nós só o Evangelho não é mais suficiente. É necessário buscar o Evangelho e uma série de outras coisas para explicar coisas que nós achamos que precisam ser explicadas. Eu sempre falo isso para toda e qualquer pessoa quando eu vou falar de questões bíblicas. Irmãos, eu sou muito pragmático em questões bíblicas. Eu me atenho àquilo que a Bíblia diz que é. Qualquer outra pergunta que a Bíblia diz que não é, eu me reduzo à minha insignificância e não tenho nenhuma opinião. Porque eu não tenho o direito de criar opiniões sobre aquilo que Deus não fala. E nós temos que aprender isso. Nós temos que nos ater à nossa insignificância e parar de ter opiniões sobre aquilo que Deus não fala. Irmãos, Deus fala de praticamente tudo. Tudo, tudo, tudo. E a gente tem que parar de criar opiniões sobre o que a Bíblia não fala. A gente tem mania de querer explicar demais as coisas. Tem coisa que não precisa ser explicada. Nós já sabemos a resposta. Não precisa, irmãos. A maioria das coisas que nós buscamos explicação, nós não buscamos explicação porque nós temos dúvida. Nós buscamos explicação porque nós queremos, a Graceli é psicóloga, ela sabe do que eu estou falando. Nós buscamos explicação porque nós queremos que as pessoas afirmem aquilo que nós achamos que nós estamos certos. E não porque nós não sabemos das respostas. Nós sabemos das respostas, mas nós queremos que alguém concorde conosco. Essa é a grande verdade. Nós buscamos isso. Os nossos questionamentos, em sua maioria, não são questionamentos de dúvida, mas são questionamentos na busca que as pessoas concordem com o que nós estamos dizendo. Simples assim. A psicologia explica isso muito bem. A marca particular da humanidade não reside apenas na capacidade de usar ferramentas, mas na arte e no culto. O ser humano é o único que faz imagens. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande de chamar culto de reunião. Não porque seja errado. Não é, a Bíblia não fala que é errado. Mas porque culto tem que ser um momento sublime e separado. Para Deus, assim como é o dízimo. O dízimo não pode ser o dinheiro que está ali sobrando. O dízimo tem que ser a primícia. Tem que ser a primícia, assim como o culto também tem que ser.
Irmãos, não é pecado chamar culto de reunião. Por favor, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu estou falando de algo pessoal. Eu tenho dificuldade de chamar culto de reunião, porque o culto é algo sublime. O ser humano é o único que faz imagens, que desenha nas cavernas, que cria mitos e deuses. Esse paganismo, em suas diversas formas, é o reflexo de uma vontade profunda, de uma busca incessante por algo que falta, por algo maior. Como Greg Allison aponta, cada pessoa é um indivíduo planejado e criado por Deus, com uma singularidade própria. Sabem o que eu acho lindo na criação? Façam assim. Já assistiu aquele filme ET? Façam assim com o dedinho indicador. Agora olhe para o seu dedo. Se você olhar fixamente para o seu dedo, você vai ver algumas linhas. Essas linhas são só suas. Sabe quando a Bíblia fala que nós vamos ser chamados pelo nome? Deus está falando disso aqui, ó. Não tem ninguém na face da terra que tem uma linha igual à sua. Não tem ninguém. Essa linha é só sua. Não tem ninguém na face. Você pega irmãos gêmeos. Aqueles que são iguais, como é que é o nome? Univitelinos, é isso mesmo? Você pega irmãos gêmeos univitelinos, você pega o dedinho dele. Olha a digital. É diferente. Nós somos seres singulares. Deus não nos trata no coletivo, Deus nos trata no individual. Deus entende a minha dor, Deus entende a sua dor. Deus entende a minha alegria e Deus entende a sua alegria. É por isso, irmãos, que a comparação na igreja é algo muito mal. A comparação na igreja é algo muito mal. Porque a minha dor não é a sua dor. Muitas vezes, a minha dor é a dor por algo banal para você. Mas eu estou sentindo. E aquela dor é minha. E muitas vezes a sua dor é algo banal para mim. Mas é você quem está sentindo e aquela dor é sua e só sua. Mas existe um que conhece a minha e a sua dor. E esse é o Espírito Santo de Deus. É por isso, queridos, que nós devemos tomar muito cuidado em tratar as pessoas de modo coletivo. Não trate ninguém de modo coletivo. Nós não somos gado, nós somos a pérola da criação de Deus. Amém? Pois possuístes os meus... Está lá em Salmos 139, 13 e 16, que diz assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Irmãos, as pessoas não conseguem entender o quanto a Bíblia é profunda. Quando fala que cobriste no útero da minha mãe, as irmãs aí que já tiveram filhos vão entender o que eu estou falando. Lá no útero, a criança não fica descoberta. Ela tem um cobertor quentinho que aquece ela, que dá nutrientes. Já pararam para pensar que Deus teve até o cuidado de fazer isso? Ele não simplesmente colocou uma semente para crescer desordenada. Ele colocou lá e cobriu, cuidou, colocou uma aguinha quentinha lá. Deus está falando disso. O tanto que Deus é um ser delicado, cuidadoso, minucioso. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. De um modo assombroso e maravilhoso. Você já parou para pensar o quanto é assombroso uma criança nascer? Você está aqui, irmãos, eu sou homem. E para mim isso é assustador. Um ser sair de dentro de outro ser. Misericórdia, parece filme de terror. Não é estranho, pastor Robson? Irmãos, eu fico... Quando eu vejo uma mulher grávida, eu olho para mim e falo: Jesus amado. Gente, se alguma coisa começasse a crescer na minha barriga, eu ia correr para o médico e falar: tira que tem alguma coisa errada. Irmãos, é assombroso, mas ao mesmo tempo é lindo.
é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. A minha substância não te foi encoberta. Quando no oculto fui feito e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra, os teus olhos viram a minha substância. Ainda que imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais em continuação foram formados, quando ainda não havia nenhum deles. O dia que alguém te perguntasse por que nós somos contra o aborto, leia esse texto. Esse texto explica. O Senhor nos viu em substância informe. Os nossos membros não eram formados, mas nós já estávamos lá com a nossa alma e o Senhor nos via. Quando alguém te perguntar por que nós cristãos somos contra o aborto, leia esse texto. Mas não só contra o aborto, viu, irmãos? Também contra a pena de morte. Essa assinatura divina em nosso ser, o desejo de beleza, de sentido e de transcendência, é o que nos torna eternamente humanos e não apenas mais uma espécie animal. É a busca por Deus evidente na criação que nos impulsiona, mesmo que inconscientemente. Irmãos, quando você pega outras religiões, como por exemplo as religiões hindus, que buscam através dos mantras, da concentração profunda, a iluminação, sabe o que é interessante? Os deuses deles não são humanos, os deuses deles são bichos. Irmãos, eu amo animais. Eu sou uma pessoa que se alguém maltratar um animal na minha frente, vai arrumar uma briga séria. Eu amo animais, de todo o meu coração. Só que um animal nunca vai chegar perto do que é um ser humano. Porque Deus nos criou de forma especial. Deus, ele parou para nos criar. Deus, ele parou para ter conosco no Éden. Vocês têm noção que Deus nunca parou para conversar com um animal? Deus nunca parou para fazer isso. Deus nunca parou para bater papo com um leão. Deus nunca parou para bater papo com um golfinho. Deus nunca parou para bater papo com um cachorro. Deus parou para bater papo com o ser humano. E ele vinha todos os dias. Todos os dias. E é por isso que, principalmente no mundo moderno, no mundo onde animais tomam o lugar de crianças. Irmãos, volto a repetir, eu amo animais. Mas eu fico com uma dor profunda no coração quando eu vejo pessoas aí que têm uma condição financeira abastada, gastando fortunas para fazer festa de aniversário para cachorro, enquanto poderiam pegar esse dinheiro e doar para crianças que estão passando necessidade. Às vezes até vizinhos ou na mesma cidade. Eu fico com o coração doendo. Tem que cuidar bem mesmo dos animais, mas um animal nunca vai ser um ser humano. Não trate um animal como um ser humano, porque um animal não é um ser humano. Não coloque um animal no lugar de um ser humano. Quando um crente fala, eu prefiro bicho do que gente, você tem noção do que você está falando? Você está indo contra Deus. Deus não preferiu os bichos aos seres humanos. Deus preferiu os seres humanos. Mesmo com todos os defeitos, mesmo com todas as ingratidões, mesmo com todos os pecados, mesmo com toda a traição, Deus ainda preferiu o ser humano. Então, quando uma pessoa cristã diz que prefere bichos a pessoas, ele está indo contra a palavra de Deus. Então, nós devemos pensar e refletir sobre isso. Essa assinatura divina em nosso ser, o desejo de beleza e de transcendência é o que nos torna eternamente humanos, não apenas mais uma espécie animal. Lá em Romanos 1, 19 e 20 diz: pois aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Pois Deus o manifestou a eles, porque
todas as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles sejam indesculpáveis. Queridos, sabe como você entende que uma pessoa é salva? Chama-se fruto do Espírito Santo. Um salvo não pode esconder que é salvo. Porque naturalmente os frutos do Espírito Santo vão se manifestar na vida dele. É natural. É impossível. Tem gente, antigamente o povo usava um termo, eu falo antigamente como se eu fosse velho, né, irmãos? Misericórdia. Tem só 15 anos. 15 anos que caiu o cabelo, né, Flávio? Eu vou comprar uma peruca para mim, você vai ver. O povo falava antigamente de crente 007, que era aquele crente que tentava se esconder. Eu vou te contar um segredo. Uma vez eu tentei ser um crente 007, lá na faculdade. Não tem jeito. O Espírito Santo te confronta. E chega uma hora que ou você é crente ou você é do mundo. E você tem que manifestar quem você é. Não tem jeito. Não tem jeito de você ir no seu trabalho e esconder que você é crente. Você pode ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma hora o Espírito Santo vai te confrontar e você vai ter que se manifestar, porque Deus nos colocou nessa terra para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos colocou para sermos vistos. Queridos, muita gente acha ruim que as pessoas do mundo joguem pedra, nos critiquem. Pois eu te digo, árvore que não dá fruto não é apedrejada. Nós estamos na época das mangas, né? Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês já viram a molecada jogando pedra no pé de manga? Agora, a gente tem o Júlio, né? Você faz isso, Júlio? Misericórdia, irmão. Um moleque de mais de 40 anos. Irmãos, mas Goiânia é cheio de ipês. Os pés de ipê são lindos, não são? Floridos, aquela coisa mais linda. Pé de ipê é igual crente cheio de vã filosofia e cheio de doutrina. Lindo por fora, mas você já viu alguém jogando pedra no pé de ipê? Já viu? Por que você não vê? Não tem fruto. É lindo para você ver, mas não tem fruto. Não tem. O pé de manga não é uma árvore muito bonita, mas é cheia de fruto. E ali as pessoas jogam pedra, né, para pegar os frutos e se saborear. Então entenda, enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você manifestar a graça de Deus na sua vida, de alguma forma você será apedrejado. E isso é para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? No entanto, essa busca só encontra sua plenitude e a verdadeira sabedoria em Cristo, conforme o nosso texto central. Tópico 2. O vazio da história, os quase lá e a sabedoria ausente. Está aqui? Amém. A história da humanidade antes de Cristo é marcada por uma série de quase lá. As mitologias antigas e as religiões pagãs frequentemente apresentavam deuses que morriam, mas não ressuscitavam, ou heróis que lutavam, mas não salvavam a todos. Chesterton descreve o paganismo como uma busca no escuro, o suicídio dos deuses, onde a humanidade tateava por uma verdade que nunca se concretizava plenamente. Irmãos, eu adoro filosofia, eu adoro estudar mitologia. Mas sabe o que eu gosto mais da mitologia? É que os deuses morrem. Todos eles morrem. Todos eles. Eles são aprisionados. Os homens enfrentam os deuses na mitologia. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, sabe o que eu vejo? Um Deus que não morre. Um Deus que vive eternamente.
Um Deus que não existe homem na face da terra que possa se sobrepor a Ele, porque Ele é grande, é majestoso, Ele é tudo. É isso que eu adoro na palavra de Deus. Quando nós olhamos para a mitologia, nós vemos deuses que erram, deuses que sentem raiva, deuses que têm inveja dos homens pelo amor dos homens, pelas paixões dos homens. Mas quando nós vemos no cristianismo, nós vemos um Deus que se reduz a um homem, não por paixão, não por raiva, não por inveja, mas ele se reduz a um homem para que possa se sacrificar para salvar todos os homens. O nosso Deus é o único que se sacrifica e é o único que continua vivo para todos sempre. Aleluia. Só uma coisa morta segue a correnteza. Tem que se estar vivo para contrariar. Irmãos, o cristianismo, eu tenho muito... Deixa eu achar a palavra correta. Eu tenho um problema muito sério com a forma como a maioria das pessoas levam o cristianismo hoje em dia. Porque as pessoas pensam que o cristianismo é uma religião para acompanhar o Estado, para o país ficar bem conosco, para que as pessoas olhem e todas concordem. Irmãos, o cristianismo é uma religião de contracultura. Nós viemos para contrariar o mundo. Nós viemos para contrariar os governos. Nós viemos para contrariar os políticos. Nós viemos para ser presos. Nós viemos para ser perseguidos. Porque o nosso reino não é nesse mundo. O nosso reino é na Jerusalém celestial. E qualquer pessoa que pense que nós temos que abraçar esse mundo, para que esse mundo seja perfeito, para que as coisas sejam muito boas, para que a política vá tudo bem, está errado, porque o cristianismo é espada. Cristo não veio trazer paz, Ele veio trazer guerra. Guerra contra o mundo e contra as coisas que imperam nesse mundo. E são todas elas. Não pense você que poderes desse mundo, que governantes desse mundo são muito bons e por algum motivo vão abraçar a igreja e tornar a igreja algo muito... Isso nunca vai acontecer, porque esse mundo não é de Cristo. Esse mundo jaz do maligno. E enquanto a igreja de Cristo se manifestar, o mundo será contra ela. Isso é um fato. Irmãos, o Senhor Jesus não veio para abraçar governo. Se Ele viesse, Ele não teria nascido na manjedoura, Ele teria nascido no palácio de César. É isso que nós precisamos entender como cristãos. Não coloque a sua esperança nas coisas desse mundo, porque você vai ser contrariado, você vai ser chateado, você vai ficar magoado. Coloque a sua esperança somente em Cristo Jesus. Só Ele não vai te magoar, só Ele não vai te contrariar, só Ele é a esperança, somente Ele. Todo o resto é vão e passageiro, todo o resto. Só uma coisa morta segue a correnteza. Irmão, eu tenho muito problema quando todo mundo está concordando com a mesma coisa. Você já jogou um pedaço de galho no rio? O que acontece com o galho? Ele é levado com a correnteza. Agora, você já viu um peixe no rio? O que o peixe faz quando ele está vivo? Ele nada contra a corrente. Irmãos, quando todo mundo está concordando com a mesma coisa, tome cuidado. Tome cuidado. Esse mundo ele é perigoso e ele engana até os escolhidos. Tome cuidado. Essa citação de Chesterton ilustra
a estagnação das filosofias e religiões que não encontram a vida plena e a sabedoria completa. A história, como um muro com muitos buracos, aponta para uma lacuna, um vazio que clamava por preenchimento, uma sabedoria que não podia ser encontrada nas tradições humanas. O mundo estava de fato procurando por um homem eterno, onde todos os tesouros da sabedoria pudessem ser revelados. Irmãos, em toda a nossa história, tudo que nós fizemos foi em busca de um propósito eterno. Tudo. Em toda a história da humanidade, em todos os cantos do mundo, tudo que nós sempre fizemos foi buscar algo eterno, algo que fosse suprassensível, que estivesse além. Quando você vai para o continente africano, em todos os países africanos, em todas as religiões que existiram e algumas que ainda existem, tudo o que eles sempre fizeram foi buscar algo eterno. Quando você vem para o continente americano, nas tribos indígenas e nas civilizações que existiram, tudo o que eles sempre fizeram foi buscar algo eterno. Quando você vai para os povos saxãos, na Alta Europa, tudo o que aquele povo sempre fez foi buscar algo eterno. Quando você vai lá para a Baixa Europa, você vê as religiões pagãs, tudo o que eles sempre fizeram foi buscar algo eterno. Quando você vai para o mundo asiático, tudo o que eles sempre fizeram foi buscar algo eterno, mas eles nunca acharam, porque só existe uma coisa que é eterna, chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. A chave do enigma, Cristo, tesouro de sabedoria e conhecimento. A chave para todo e qualquer enigma que possa existir na humanidade é o homem chamado Cristo. Ele não é apenas mais um profeta. Irmãos, Mohammed, no século III, ele buscava algo eterno. Segundo reza a tradição islâmica, ele teve uma visão com o anjo Gabriel. Mohammed cometeu o mesmo erro da igreja de Colossos. E cometeu o mesmo erro dos judeus antigos. A doutrina da adoração aos anjos. Todas as seitas que foram criadas no mundo foram visões de anjos. Todas. Todas elas. E aí é interessante porque nós temos um anjo que é o príncipe desse mundo. Ele continua sendo um anjo, meus irmãos. Ele não deixou de ser. Então é interessante pensar sobre isso. Mohammed teve uma visão de um anjo. Segundo ele, era o anjo Gabriel. E Mohammed pega todo o ensino dos escritos antigos, da Torá e da Bíblia. A Bíblia já existia na época de Mohammed. E ele pega todos os ensinos da Torá e da Bíblia e diz, isso aqui não vale mais, eu vou criar uma nova doutrina. E a intenção de Mohammed era boa, só que era falha. Porque o próprio livro de Mohammed contradiz o que ele diz. O próprio livro dele diz que tudo que vai contra os escritos antigos é falso. E os escritos antigos são a palavra de Deus. Então é interessante porque tudo que o homem busca é algo a mais. Mas ele não consegue achar. Porque ele busca nos lugares errados. Ele busca na filosofia. Ele busca na religiosidade exacerbada. Nas tradições. E ele se esquece que só existe um lugar que existe sabedoria. Chama-se Jesus de Nazaré. Irmãos, Jesus não é só um homem. Jesus é um lugar no qual nós podemos habitar. Todos os dias de nossa vida. Ele não é apenas um profeta. Um homem de mente iluminada, como foi Siddhartha Gautama, lá na Índia. Um filantropo, como foi Madre Teresa de Calcutá. Também na Índia, uma mulher abençoada, cuidou de gente demais, mas foi só uma filantropa. Ou um mito, como foi Zeus na Grécia.
Jesus não é isso. Ele é o choque da história, o ponto de inflexão que divide o tempo em antes e depois. Sua singularidade é inegável, e nele, como afirma Colossenses 2:3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Colossos, ele faz uma afirmação exegética àquele povo, no qual eles não poderiam ter conhecimento fora de Cristo. Tudo que viesse de fora era falso, e eles só poderiam obter verdadeiro conhecimento em Cristo Jesus. Não é apenas um sábio, como existiu aqui no Brasil, né, aquele lá do Espiritismo, o Chico Xavier. Para mim era um homem muito inteligente e sábio, mas era só isso. Enquanto outros mestres apontam o caminho, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto todos os outros apontam e dizem, você tem que fazer isso, Jesus diz, eu sou. Ele se posiciona como a própria verdade, a fonte de toda a sabedoria, não meramente um professor que ensina os 10 passos para chegar a ele. Esse negócio de 10 passos, 3 passos, 20 passos, está na moda, né? Eu ouço umas pregações de vez em quando, tantos passos para fazer isso, tantos passos para fazer aquilo. Irmãos, não existe receita de bolo. Não existe 10 passos para a salvação. Não existe 10 passos para a santidade. Não existe 10 passos para a sabedoria. Não existe 20 passos para você ser uma pessoa abençoada e próspera. O que existe é Jesus de Nazaré. E se você estiver nele, toda a sabedoria, toda a prosperidade, toda a salvação reside em você. Amém? O sentimento de surpresa. O Evangelho não é apenas inspiração, mas uma notícia surpreendente. A boa notícia. O rei morre como um criminoso e ressuscita ao 3º dia. É um fato que não se encaixa em nenhuma mitologia anterior, mas que revela a profundidade da sabedoria divina. Irmãos, vocês sabem, já pararam para pensar por que Jesus não veio como um rei? Lá no palácio? Jesus nos conhece muito bem. E Ele sabe como a gente é. A gente valoriza as pessoas não pelo que elas são. Não pelo que elas demonstram ser, mas pelo que a gente enxerga nelas. Esse é o grande fato. Hoje é assim. A gente não valoriza as pessoas pelo que elas são, mas pelo que a gente enxerga que elas podem oferecer. Se Jesus tivesse ido no palácio, 90% das coisas que ele diria não teriam surtido efeito, porque as pessoas, antes de enxergar as palavras dele, iriam enxergar a posição dele. Assim como nos dias de hoje, antes da gente enxergar o que uma pessoa fala, a gente enxerga. Quem é essa pessoa? Ele é um missionário, ele é um pastor, ele é um bispo, ele é um teólogo. Quem é essa pessoa? Mesmo que a pessoa esteja certa, muitas vezes ela não tem credibilidade. Porque a gente não enxerga o que ela diz, a gente enxerga o que a gente acha que ela representa. Quando uma pessoa vai falar de prosperidade, se ela não tiver um carrão do ano, uma casa boa num condomínio fechado ou um apartamento de luxo, se ela não tiver a melhor roupa de marca, ela não tem direito de falar de prosperidade, porque para nós prosperidade é só o que a gente enxerga. Quando uma pessoa vai falar de amor, se a gente não enxerga uma vida aparentemente boa e razoável no quesito relacionamento, essa pessoa não pode falar de amor, porque nós valorizamos a imagem e não a essência. E é por isso que Jesus veio numa manjedoura, para contrariar tudo o que o homem pensa.
O Evangelho não é apenas inspiração, mas uma notícia surpreendente. Deus se torna recém-nascido, o rei morre como um criminoso. Pera, o rei é um criminoso? Como que a gente quer que o criminoso morra? Da pior forma, o criminoso tem que ser torturado, tem que apodrecer na cadeia. Não é assim que a gente pensa hoje em dia? Não é assim que as doutrinas do mundo dizem? Mas o nosso rei foi um criminoso do Estado. O nosso rei foi tratado como um criminoso. Ressuscita ao terceiro dia. Como ressuscitar? Ao terceiro dia ainda, ele já tinha passado o tempo da ressurreição. Ele não podia ressuscitar ao terceiro dia. Já estava em estado de putrefação. A lei não permitia mais. Não pode. Como assim Deus, um bebê recém-nascido da barriga de uma mulher? Não. Deus tem que nascer de forma perfeita. Não pode sair do pecado. Irmãos, é isso que a religião nos ensina. É essas coisas que a tradição nos ensina. E é por isso que a gente tem que olhar para Cristo. Porque se a gente ficar na religião e na tradição, a gente morre espiritualmente. É um fato que não se encaixa em nenhuma mitologia anterior, mas que revela a profundidade da sabedoria divina em ação. Greg Allison enfatiza que a encarnação de Cristo reforça essa singularidade. Lá em Gálatas 4:7 diz: mas quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, feito de mulher, feito debaixo da lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se filho, então herdeiro de Deus por Cristo. Irmãos, muita gente nos dias de hoje querem guardar tradições baseadas na lei. Vou te contar um segredo sobre a lei. A lei não veio para salvar. A lei foi feita para condenar. Ninguém pode ser salvo pela lei. Ninguém consegue ser salvo pela lei. A lei foi feita para condenar. Eu sempre falo isso para os meus alunos, irmãos. Sabe esse papo de falar que uma pessoa vai ser presa e vai ser colocada num presídio, vai ser ressocializada? Isso é papo de político que quer enganar as pessoas. Ninguém que entra num presídio sai de lá melhor. Ninguém. É impossível você entrar num ambiente sujo, num ambiente que você só é levado à malícia, você só é levado ao medo, você só é levado a coisas horríveis e você sair de lá melhor. Ninguém pode sair melhor. É impossível. Ninguém. Somente Cristo pode fazer você mudar. A lei, o sinal de trânsito não é feito para você ser alertado que você não pode atravessar e para que você seja um cidadão bonzinho. Não, o sinal de trânsito é feito para você tomar uma multa. Porque a lei não é feita para te fazer melhor, ela é feita para te punir. O propósito da lei é punir. Os filósofos já falavam isso, né? Vigiar e punir. Jesus não foi um representante genérico, mas um homem especial, real e pleno, cuja obra redentora é única e universal. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, é por isso que não existe pastor espiritual demais. Irmão espiritual demais que ora melhor do que os outros. Não existe. Muitos crentes têm mania disso. Porque esse irmão aqui, ele tem uma oração boa, espiritual. Irmãos, isso não existe, isso é religiosidade. Só existe um que é espiritual demais, chama-se Cristo Jesus. Ele é o nosso único mediador. Ele é o nosso único. Se você na sua casa se ajoelhar e clamar a Ele, Ele vai te ouvir. Não existe ninguém espiritual demais.
Não pense em você que porque você jejuou 40 dias você é melhor do que ninguém. Porque se você fizer isso e pensar que é melhor do que alguém, você já cometeu o pecado e já perdeu todo o seu jejum. Não pense em você que se você orar demais, você é melhor do que o que não ora. Porque se você pensar isso, automaticamente cometeu o pecado e já perdeu toda a sua oração. Irmão, vocês estão vendo como é que a lei funciona? A lei é feita para punir. Só que nós vivemos na graça. E a graça é feita para acolher. A graça é feita para abraçar. Na graça não existe santo, perfeito, bonzinho. Na graça existe pecador, miserável, caído, que reconhece que é e se entrega a Deus. E Deus, pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor, nos torna santos através da sua maravilhosa graça. É isso. Estou finalizando, viu, irmãos? Flávio, no máximo até 1h da tarde. Lá em Colossenses 2:3 diz, onde a busca humana falhou, Cristo cumpriu. Ele é o único que resolve o paradoxo humano, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Sua ressurreição é o único fim lógico para uma história tão ilógica, oferecendo a sabedoria e conhecimento que estavam escondidos. Irmãos, já pararam para pensar que toda a nossa vida não faz muito sentido? Tudo que nós fazemos na nossa vida, o tempo todo, não faz sentido? A gente fala que ama a nossa família. Não fala, Daniel? Mas aí o que a gente faz? A gente acorda cedo. A gente tira tempo, acorda cedo. Toma banho. Sai apressado. Muitas vezes mal fala com a família. Para ir tratar um estranho que a gente nem conhece direito bem. Se submeter a esse estranho. Enquanto isso a nossa família está lá. A gente passa a nossa vida inteira convivendo com estranhos para tentar ganhar um pedaço de papel que a gente não sabe nem quanto que vale, mas que os outros falam que vale alguma coisa, para comprar um monte de coisa que o tempo vai acabar e que a gente vai ter que comprar mais coisa, para vestir roupas que a gente muitas vezes nem gosta, mas que veste só porque a gente acha que vai ser bem aceito na sociedade, para os outros nos darem uma aprovação. Para muitas vezes estudar, não porque a gente adora a sabedoria, mas porque a gente precisa ser aceito numa sociedade corrupta e injusta que não vai aceitar você, por melhor que você seja. E você vai juntar dinheiro e riqueza para muitas vezes, quando você estiver no ápice da sua vida, com o seu dinheiro e com a sua riqueza, você vai estar doente, cansado, e não vai aproveitar de nada do seu dinheiro e da sua riqueza. Você já parou para pensar o tanto que essa vida é sem sentido? E sem lógica? Só existe alguém que dá sentido para isso. Esse alguém chama-se Jesus de Nazaré. Só existe alguém que dá sentido para essa loucura que a gente chama de vida. O tanto que a gente corre, o tanto que a gente faz coisas, o tanto que a gente se dedica. Irmãos, eu já parei em alguns momentos e falei, para que eu estou fazendo tal coisa? Eu trabalhei alguns anos lá na C&A, irmãos, eu cheguei num cargo de gerência, ganhava bem. Tava legal. Sabe, tinha até cartão corporativo. Eu não pode falar em cartão corporativo hoje em dia não, que dá BO, né, Flávio? Ganhava bem. Só que chegou um momento que eu parei, sempre fui cristão, parei e pensei, irmãos, eu me casei com 22 anos. Eu passei 10 anos da minha vida praticamente longe da minha esposa. Eu me dedicava mais ao meu trabalho do que à minha esposa. Sábado, domingo, feriado, às vezes eu estava na minha casa trabalhando e minha esposa querendo conversar comigo e eu estava atendendo pessoas que eu nem sabia quem eram. Passei 10 anos da minha vida jogados no lixo, trabalhando, enquanto a minha esposa, que me ama, que entregou a sua vida a mim, que estava do meu lado, que Deus me deu, foi ignorada. Isso não é uma exclusividade minha, isso é uma exclusividade de todos nós. Todos nós fazemos coisas assim. E é por isso que e aí, irmãos, chegou um momento
que eu parei. Eu falei, o que eu estou fazendo? Será que vale o preço? Será que esse preço é justo? É muito caro, irmãos, esse preço. A vida passa. E passa rápido. Esses dias eu tinha 18 anos, eu era da idade dos meninos ali esses dias. Estava indo de bicicleta para o trabalho e tal, comendo x-salada. Eu comia x-salada todo dia e não passava mal. Todo santo dia. Não sei se os irmãos lembram do X-gordão ali no Parque Amazônia. Né? Comia todo dia lá. O tempero especial era o suor do gordo, que jogava na chapa. Todo santo dia. Irmãos, esses dias eu tinha a idade dos meninos ali, dos adolescentes. O tempo passou. Eu já sou um homem de meia idade e sem cabelo. O tempo passou. E daqui a pouquinho, eu vou estar com 70 anos e não vou nem perceber. Irmãos, é por isso que a gente tem que procurar só um propósito. Só existe um propósito verdadeiro, é Cristo. Valorize o milagre que Deus te deu. Valorize as bênçãos que Deus te dá. Não bênção grande, não coisa grande, não fique esperando coisas. Não. Valorize o acordar de manhã. Valorize o beijo na sua companheira ou no seu companheiro. Valorize o abraço do filho. Valorize o sorriso. Valorize o ensinamento, que para você muitas vezes é uma bobagem, e que você está ensinando para o seu filho, você até ignora, mas valorize. Porque essas coisas são muito importantes. Amém? Isso é viver em sabedoria. Queridos, a sabedoria encontrada em Cristo é esse discernimento de tomar decisões, de entender que a vida precisa ser valorizada, que existem coisas que não têm preço, existem coisas que não pagam valor. Nós perdemos grande parte da nossa vida fazendo coisas que nem nós entendemos. E muitas vezes, quando a gente quer aproveitar, o tempo passou. As pessoas passaram. O eu te amo foi embora, porque não dá mais tempo. Eu perdi minha mãe recentemente. Sabe qual é a última lembrança que eu tenho da minha mãe? Foi do último sorriso que ela deu para mim. Eu cheguei nela, ela estava deitada na cama, eu fiz um carinho na orelha dela, ela olhou para mim e deu um sorriso. Irmãos, esse carinho foi a coisa mais sublime que eu fiz na minha vida. Porque aquele sorriso não vai voltar mais. Ele é eterno. E assim como Chesterton escreveu no seu livro O Homem Eterno, que nós possamos aprender a ser eternos em Cristo Jesus. Aprendemos a buscar a verdadeira sabedoria. Que nós possamos fugir. Fugir, irmãos, a palavra correta é fugir das filosofias do mundo, das doutrinas do mundo. Porque essas coisas são prisões. Que nós possamos fugir dessas coisas. Você pode se colocar de pé nesse momento? Como eu disse, irmãos, eu não ia falar nenhuma novidade. Tudo que eu falei aqui os irmãos já sabiam. Mas o Evangelho é isso. É novidade. A cada dia. Mesmo que seja algo que você já ouviu. O Evangelho é novidade. Aleluia.